Bom dia, Farol! Que alegria! Mais um domingo, mas nunca só mais um domingo. Afinal de contas, uma semana de primeira não começa na segunda, não. Começa onde eu escolhi viver o meu tempo de preparação para ela. E você escolheu diante do Senhor. Isso faz muita diferença, porque a palavra fala que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Por onde que entra o medo, gente? Quais são os noticiários que nós ouvimos? Quais são as notícias que nós damos atenção? Percebe que a gente está no mundo que dizem, não, vai dar um crash financeiro. E a gente, o crash financeiro. Não, porque o avião caiu. Meu Deus, o avião caiu. Ninguém celebrou. Os outros 1000 que ficaram e chegaram ao seu destino no mesmo dia. Não, a criminalidade está aumentando. Não, e a gente vai ouvindo isso, a gente vai se alimentando e a gente vai deixando a nossa alma alerta o tempo inteiro em tudo aquilo que pode dar errado. Nós vamos acionando gatilhos de ansiedade, de medo, preocupações, angústias. A ansiedade é como um monstro que você imagina 100% das possibilidades ruins e no geral você tem que lidar com 1% só. Mas você sofreu pelos outros 99%. Porque você sabia que a tua mente, ela não diferencia aquilo que você pensa daquilo que você faz? Se você começa a pensar, que nem a dieta da segunda-feira, gente, como é que funciona? Você chega na segunda e diz, eu não posso comer chocolate. O que vem na sua cabeça? Chocolate. Aí você, não, mas eu não posso. Aí você fica no não, chocolate, não, chocolate, não, chocolate. Quando você já abriu o chocolate. Porque você estava pensando tanto no que você não podia fazer em relação ao chocolate, que você não pensou que podia comer brócolis. Você podia ter pensado assim, brócolis, alface. A nossa mente, ela vai focar naquilo que eu dou espaço. A minha mente, ela vai focar naquilo que eu alimento ela com. E a Bíblia, quando ela nos diz que a palavra vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, ela está dizendo assim, olha, em tudo que você está ouvindo, você está retendo algo. Escolha ouvir o certo para reter o certo e pensar do jeito certo. Você não vai ter fé ouvindo situações drásticas. Você vai ter fé lembrando quem Deus é. Você não é alguém que deve viver de probabilidades. Você é alguém que deve viver de milagres. Se você se colocar na média, tudo que você vai ter é a média que te deram. Não, mas as pessoas vão até aqui. Ok, mas até onde eu posso ir com aquilo que Deus me prometeu? Essa é a grande diferença. Não, o diagnóstico. Isso beleza, vamos lutar, vamos fazer a nossa parte. Mas o que Deus pode fazer? Que ninguém pode. Sabe, Davi na Bíblia era só um menininho. Você ouve na Bíblia, em algum momento, alguém tendo matado um gigante antes de Davi? Não houve, é por isso que os israelitas estavam com tanto medo dos filisteus. O gigante, eu nunca lidei com gigante. Aí vem Davi, um cotoco de homem. Se você não entende a história dele, rejeitado pelo próprio pai. Mas ele tinha uma identidade tão firmada, ele tinha tanta convicção de quem ele era, porque ele ouvia de Deus quem ele era. A Bíblia fala que ele sentava com seus instrumentos enquanto ele cuidava das ovelhas, e ele ia preparando os salmos que eu e você leu hoje. Ele ia entoando canções, quando todo mundo estava dizendo, olha Davi, você não é bem-vindo. Ele estava lembrando de outra coisa, ele estava pensando assim, bem, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. E ele pensava, eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Então, Davi não vivia em crise, porque ele vivia posicionado em Deus. Então, quando ele lidou com o gigante, ele não pensou, ninguém matou o gigante. Ele não pensou, eu sou pequeno. Ele não pensou, ninguém pensa que eu dou conta. Ele pensou uma coisa só, quem esse cara é para afrontar o meu Deus? A Bíblia mostra, depois de Davi, mais 5 outros gigantes sendo mortos pelo povo de Deus ao longo do Antigo Testamento. O que isso quer dizer? Alguém teve que dar o primeiro passo.
Alguém teve que viver por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Alguém teve que olhar além da média do que os outros faziam. Alguém teve que ter uma fé extravagante. Alguém teve que ter expectativas em Deus. Alguém teve que fechar os seus olhos para os prognósticos. Alguém teve que se movimentar além das condições humanas. Eu amo dar esse exemplo. É como um avião da Chapecoense, quando ele caiu. O que todo mundo disse? Morte, né? Mas tinha alguém que apagou lendo a Bíblia, o neto. Qual era a probabilidade desse cara sobreviver? Ele foi contra a lei de Newton, gente. E ele está aí, contando o seu testemunho. Deus estava transformando um jogador num pregador. E a impossibilidade, que muitos não resistiram àquela impossibilidade, Deus garantiu o neto por um motivo. Eu ainda não terminei contigo, cara. Ainda não acabou. Qual foi teu último diagnóstico? A sua pergunta não é, será que isso é maior do que eu? A sua pergunta é, Deus, você já acabou comigo ou não? Porque se você não acabou, eu não vou perecer nisso daqui. É Deus que conta os tempos e as estações. É Ele que encerra ciclos ou dá novas estações. E Ele, para fazer o que Ele vai fazer na tua vida, Ele vai contradizer muitas coisas naturalmente concebíveis. Porque Deus é um Deus que submete a nossa condição natural à palavra sobrenatural que Ele tem ao nosso respeito. Eu não tenho recursos, Senhor, você não tem? Eu posso fazer. Se eu te tenho isso para você, eu faço. Deus, eu não consigo mais. Mas é na sua fraqueza que eu posso ser forte, filho. Senhor, mas eu tenho medo. Mas a minha palavra para você é levanta-te e anda. Porque você pode ter uma pequena fé, como diz Hebreus 10. Mas se você se conservar fiel ao Senhor, você receberá a coroa da vida. Senhor, mas é tão pouco que eu tenho. Olha, mas deixa eu te lembrar outra palavra. Pode ser como um grão de mostarda. Se você tiver um grão de mostarda, você pode olhar para uma montanha e dizer, sai daqui e vai para ali. Não é uma montanha física, é muitas vezes uma montanha emocional, uma montanha espiritual. Você já viu um grão de mostarda, gente? É tão pequenininho. Ele é tão pequenininho, parece aquelas raçãozinhas redondas de peixe. Você mal consegue segurar e sentir. Você só precisa disso, porque todo o resto é com Ele. Nós precisamos confiar naquilo que Ele já nos falou. A gente está entrando numa série nova e eu estava orando e pedindo ao Senhor que me desse clareza do que Ele queria falar. E é tão interessante porque a palavra que eu vou compartilhar com você, quando você começa a estudar na Bíblia e você mexe na teologia, você vai atrás de livros, você entende que ela foi escrita na data de 29 de agosto. Na conclusão de agosto, preparando o povo de Deus para quê? Para a virada do mês. E eu estava deitada orando e começou a vir na minha cabeça uma palavra, coragem, Zorobabel. Coragem, Josué, coragem. E eu disse, está onde? Fui lá pesquisar, está em Ageu. Quando Deus deu essa palavra para o povo de Israel, eles estavam retornando para construir a casa de Deus que havia sido destruída. Era um tempo muito desafiador. Zorobabel era um líder que estava preparando o povo para construir em cima de destroços. Você já parou para pensar que reconstruir é mais difícil que construir? Pensa aí num relacionamento quebrado, pensa numa situação, a quebra de confiança. Pensa num carro que foi batido. Não é mais fácil você pegar a peça novinha e montar? Do que você começar, desamassando, reestruturando. Naquele momento, o povo de Israel ia lidar com destruição. Porque todo mundo consegue começar do zero. Mas só homens e mulheres que têm fé conseguem começar em cima de escombros. Começar do zero é ter a condição ideal. Começar do escombro é dizer, bem, para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar. Palavras de vida eterna. Para onde, Senhor? Se eu não tenho para onde voltar. Só tenho você, Deus.
Essa canção é baseada na vida de Eliseu. Eliseu era alguém que vinha de uma família muito próspera, muito rica. E em determinado ponto da vida dele, ele é chamado por Deus a dar sequência àquilo que Elias fazia. Gente, Elias era o profeta incompreendido. Ele era um cara fora do seu tempo. Porque no geral, os profetas, já dizia Gregório McNutt, um americano, ele ensinava uma realidade muito poderosa. Ele dizia, os profetas vivem no alto da montanha. Eles são pessoas que estão pensando nas coisas de Deus o tempo todo. Os profetas, quando caminham aqui na terra, eles não são compreendidos. Mas quando a palavra se cumpre do profeta, todo mundo quer que o profeta fale de novo. Normalmente, quando Deus entrega algo que nos confronta, nós dizemos, não, Senhor, tá tudo bem. Mas aí que quando Deus fala, se cumpre, a gente começa a dizer, nossa, é verdade. Porque no geral nós temos a atitude de Tomé, que quando Jesus ressuscita diz, deixa eu pôr o dedo na ferida. Deixa eu ver se é você mesmo. E Jesus tanto sabia que ele poderia ter voltado sem nenhuma marca nas mãos. Mas Deus adora usar as suas cicatrizes para lembrar que você sobreviveu à última batalha e você chegou até aqui. Então Jesus mostra suas cicatrizes para alguém que ressuscitou, gente. Tapar o buraco na mão não era nada. Mas Jesus disse, toca no lugar onde eu fui ferido. Porque de onde eu fui ferido, para você tem cura, Tomé. Então onde você foi ferido, tem cura para liberar sobre outras pessoas. E aí, Eliseu era esse cara que ele olhava para Elias. E Elias era o cara esquisito. Elias era o cara que usava roupa diferente, ele falava diferente. Mas ele via coisas que ninguém via. Elias é o cara que Deus levantou para destruir toda uma estrutura de feitiçaria. Elias é o profeta que teve uma depressão e ficou na caverna. E Deus diz a ele, levanta, come e anda. Porque algumas partes das nossas guerras é que nós ficamos tão envoltos naquilo que sentimos, que esquecemos de fazer o que devemos fazer. E é por isso que nós continuamos parando. Você não está parando porque a tua guerra está muito grande. Você está parando porque você está meditando na sua guerra, ao invés de fazer aquilo que você foi chamado a fazer. Deus disse a Elias o quê? Literalmente, gente, come e faz atividade física. Cuidado para não ficar em crise no grande, porque você abriu mão de cumprir o básico. Talvez o teu grande problema não é uma questão de comunicação entre você e seu cônjuge. É porque vocês perderam o básico. Vocês perderam um beijo de bom dia. Vocês perderam por favor, obrigada, a base da educação. Aí a comunicação estourou inteira. Porque quando você não faz o básico, não adianta você querer tomar grandes decisões juntos. Faltou o cheiro no cangote, meu amor. Sabe o que é cangote? Lá no Nordeste é isso aqui, ó. Sua grande questão não é que vocês não olham mais um pro outro. É que tu tá com a samba canção furada e ela com a camisa de político batendo no joelho. E com a calcinha velha enrolando na bunda. Aí realmente não dá vontade de olhar muito pro outro, não. É que você não botou uma lavandinha hoje. Um alfazema. Então as grandes questões, normalmente elas estão ligadas aos pequenos princípios. Eu digo uma coisa a você. Se você resolver a raiz, é muito difícil que o mega, o grande, não se resolva também. Comece amando antes de exigir. Comece dando antes de pedir. Comece perdoando antes de querer ser perdoado. Porque eu só posso colher daquilo que eu planto. Então Elias, ele deixa para Eliseu toda essa capa. Essa coisa grande que ele tinha com Deus. Essas vitórias que ele tinha. E ele olha, vocês vão me entender. A gente vai falar hoje de dupla honra, beleza? Então ele olha para Eliseu e diz, olha, 2 vezes mais sobre você. E Elias é tomado aos céus. Não vou entrar Não vou entrar em escatologia. Poderia aqui, mas a palavra vai dar uma... Vocês vão ter que me acompanhar. E vocês vão dizer, meu Deus, pastor, pelo amor de Deus. Uma coisa por vez, tá? Poderíamos entrar aqui em escatologia sobre as últimas testemunhas. Mas a gente deixa isso para outro dia, combinado? A gente vai manter na dupla honra hoje. Então Elias joga para Eliseu a capa e diz a ele, olha Eliseu, sobre você a porção é dupla. 2 vezes mais, beleza? Beleza. Só que isso exigiu de Eliseu, sabe o quê? Olhar para a riqueza da sua família. A Bíblia diz
que ele não poderia ter para onde voltar, porque durante o cansaço, muitas vezes, da grande obra que Deus tinha com ele, era possível que ele tentasse voltar aos lugares conhecidos para se proteger. Quantas vezes você voltou aos lugares conhecidos, achando que lá ainda tinha destino para você? Quantas vezes você voltou a relacionamentos antigos, que foi o próprio Deus que tirou da tua vida, o próprio Deus que ouviu conversas que você não ouviu, e você tentou acalento em lugares da onde Deus já tinha te livrado? Quantas pessoas já tomaram decisões erradas por recaídas que não deveriam ter tido? Por conversas que você não deveria mais ter. Por opiniões que você não deveria dar porque nem abençoavam ninguém. Você é parte do problema? Não. Você é parte da solução? Não. Então não fale nada sobre isso. Quantas pessoas erraram por voltar a lugares que não deveriam voltar? Quantos homens erraram com suas esposas porque continuaram a conversa que deveriam ter encerrado com outra mulher? Quantas mulheres erraram com seus maridos porque falaram coisas sobre eles que era da intimidade que ele te confiou? Um homem só abre o seu coração para a mulher que ele confia plenamente. Quantos pais erraram pela palavra que sabiam que não deveriam ter dito aos seus filhos? Quantos relacionamentos foram rompidos porque ao invés de se calar, você continuou a briga? Então, Eliseu olha para a vida dele, ele olha para os carros, né, que eram as carroças. Ele olha para o grande dinheiro, para o empresariado, que eram os bois, as ovelhas. Ele olha para o empreendedorismo, que eram os barcos. E ele diz assim, eu vou queimar tudo. E ele queimou, era Antigo Testamento. Aquilo significa como se fosse uma oferta para Deus. É como se ele tivesse pegado tudo. É como se você pegasse hoje a tua vida. Você pegasse a tua casa, os teus carros, tuas poupanças, tuas roupas, e colocasse no altar e dissesse, Senhor, não é nada mais meu. Só que ele faz mais. Quando ele sai daquele lugar, ele se despede dos seus pais. Ele é abençoado para avançar. E ele diz assim, eu não posso voltar de jeito nenhum, né? E a palavra diz que ele queimou as pontes. Ele agora não tinha mais passagem para o passado dele. Porque toda porção dupla de Deus quebra a nossa visão de mediocridade do passado. Então ele queimou as pontes. E esse texto, ele é falado e foi cantado muito bem pelo Morada. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. O nosso grande problema às vezes é que nós temos muitas coisas além do Senhor. Então, quando Deus não faz o que a gente quer, quando Ele não é o nosso gênio da lâmpada, e quando Ele não é o álibi da minha vontade, como é que Deus é o álibi da minha vontade? É quando a minha alma quer muito uma coisa, eu não tenho coragem de dizer que sou eu que quero, aí eu digo assim, eu estou fazendo isso porque Deus me disse. Porque Deus mandou, e às vezes Deus não mandou nada, quem mandou foi tu, querendo mandar. Querendo que alguém te protegesse. Porque quando Deus manda, as circunstâncias combinam, as palavras combinam, o que é dito combina, o que é feito combina. E as coisas cooperam para que aconteça conforme o que Ele falou. Então não tem erro quando Deus manda a gente fazer algo. Nós vamos ter os nossos desafios, nós vamos ter que queimar nossas pontes, nós vamos ter que queimar os nossos cavalos, nós vamos ter que avançar, vamos ter que permanecer no dia difícil. Mas existe uma paz sobrenatural, porque Deus não é um Deus de confusão. Então o que acontece? Elias carrega tudo isso, essa porção dupla, e ele avança. E ele avança debaixo daquilo que Elias já tinha aberto no caminho. E aí logo depois, anunciando a vinda de Jesus, vem Isaías 61, que diz, em lugar da vergonha que você sofreu, você exultará em dupla honra. Você percebe que Eliseu é um homem de reconstrução? Porque ele não pegou o negócio do zero, ele pegou meio caminho andado do que ele estava fazendo. Mas ele ganhou o quê? Duas vezes mais, de graça e unção, de poder, de discernimento. Aí você chega em Isaías 61, que vai falar da vinda de Jesus. Ele fala o quê? Ele fala, olha, em lugar da vergonha você terá dupla honra. Significa o quê? Dos escombros. Quando você lê o capítulo inteiro, você está falando da reconstrução do templo, que você está vendo escombros ali. O escombro, você precisa reutilizar material que ainda está bom, limpar o que não presta e começar de novo algo que já existia de uma maneira melhorada. É como a reconstrução de um casamento. É como a reconstrução de um relacionamento. É como a reconstrução de um galpão.
Teve coisas aqui que a gente teve que se pinturar e resolver. Por quê? Porque já havia uma base, já havia uma estrutura. Foi mais difícil do que a gente fazer um teto menor, não é verdade? Mas Deus queria esse teto desse tamanho para aquilo que Ele queria sustentar. Porque essas vigas sustentam esse lustre, essas vigas sustentam essas luzes, essas vigas sustentam um ambiente que pode crescer e desenvolver, que um dia vai caber mais gente ali, mais gente aqui. Esse lugar sustenta mais sala, esse lugar sustenta os chuveiros lá atrás, que a gente vai trazer as pessoas para tomar banho, trocar de roupa e começar do zero. Esse lugar sustenta crianças ali, mas vai ter que ter mais sala, porque as nossas crianças estão crescendo e multiplicando. Porque isso é um sinal de bênção sobre a casa do Senhor. Então Deus olhou pra gente e disse: eu vou dar pra vocês uma estrutura iniciada. Eu tô dando pra vocês um projeto, que é um escombro, para que vocês tenham nesse projeto dupla honra. Porque quando a gente chegou aqui, disse: oh, não, essa praça daí é a nova Cracolândia, mas essa praça aqui é a nova Avivolândia de Campinas, em nome de Jesus. A gente já não tem mais a quantidade de pessoas que tinha ali. Alguns, a maioria, nós mesmos estamos encaminhando para locais de tratamento. Sabe por quê? Porque no lugar da vergonha será dupla honra. E um dia eu vou ver todos aqui congregando, louvando ao Senhor, com suas famílias restauradas, com trabalhos. Porque não adianta eu viver uma vida onde eu me tranco nas quatro paredes da igreja e digo: a minha vida está bem. Mas a vida de Jesus não era fazer a vida dele bem, era dizer até onde eu posso ir para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. Nós não fomos chamados para ser sugadores da glória de Deus. Nós fomos chamados para ser manifestadores de quem Ele é. É confortável não, mas é a melhor coisa do mundo. Como você me explicar isso? Não dá para explicar. Crente é um bicho meio bipolar. A gente tem hora que chora junto. Aí a gente daqui a pouco começa a rir. A gente se despede de alguém, se alegra por alguém que está chegando. Pastor, minha gente tem que ter uma saúde mental dos céus. Porque de manhã você chorou com alguém que perdeu. Daqui a pouco você está se alegrando porque um bebê nasceu. Aí você está com um irmão que está passando por uma crise, mas você sabe que ele vai vencer e Deus dá uma palavra sobre aquilo. Depois você tem que chorar com outro que está encerrando um ciclo, que está enlutado por algo que fechou, mas que Deus vai começar algo novo. Então a vida cristã, ela é uma vida onde eu me envolvo na comunidade, mas eu quero mudar o que está à minha volta, porque é isso que Jesus fez. Eu posso ser um crente que só vem no domingo na igreja? Pode. Você é muito bem-vindo. Mas você não vai conseguir entender a plenitude do evangelho. É só isso. Então estamos na dupla honra, certo? Aí nós entramos em Ageu. Vamos lá. Ageu é um profeta e ele convocou o povo para reconstruir o templo. E quem ia coordenar isso era Zorobabel. Vê que coisa linda. Deus levanta um profeta e um estruturador juntos. Porque ninguém pode fazer nada grande sozinho. E se fez sozinho, esse negócio não é grande não. Já diz Carlito Paz. Coisas grandes são feitas com visões se unindo. A gente agora está indo para o sertão. O que está fazendo? Um monte de gente se juntou. Mas tem um povo lá que já tem um trabalho consolidado. Que está tirando crianças da prostituição. Mulheres estão tendo renda. E a gente está fazendo o quê? Está unindo forças. A gente juntou o dinheiro aqui e a gente vai para lá investir. Por quê? Porque não dá para fazer nada grande sozinho. Você não faz grandes mudanças se você for um eco. Um eco diz o que todo mundo está dizendo. Você só faz grande mudança se você for uma voz e representar gente que quer fazer a diferença nessa terra. Então Ageu vai ter que voltar a Jerusalém com um grupo de repatriados. Você sabe o que é repatriado? É gente que foi expulsa da sua terra, mas que agora está voltando. Repatriados. Passou por um tempo de distância, mas ele está voltando. Às vezes a gente é um repatriado dos céus. A gente estava um tempo. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Aí a gente volta para o Senhor, não é verdade? A gente foi repatriado. E aí, esse povo tinha vivido um tempo dificílimo. Ele estava muito tempo distante da sua terra. E Deus traz esse povo de volta.
e leva eles de volta para reconstruir o templo. Sabe quanto tempo durou, gente? Foi construído de 520 a 515 antes de Cristo. Tá entendendo que a contagem está ao contrário, porque é AC antes de Cristo, né? Então o tempo vai diminuindo até chegar no ano 0, que é o ano do nascimento de Jesus. E a partir de agora começa contando 1, 2, 3, DC, depois de Cristo, certo? Todo mundo comigo? História aqui, né? E aí, em 5 anos, eles reconstroem o templo. E reconstroem a cidade de Jerusalém. Reconstrói muro, reconstrói casa. 5 anos por quê? Isso não é numerologia não, tá, gente? A Bíblia que nos ensina. 5 na Bíblia significa movimentação apostólica. O que é apostólica é quando os 5 ministérios estão atuantes. Profeta, evangelista, mestre, pastor e... Os travei, eu falei quantos? Pastor, mestre, evangelista, obrigado. Pastor, não é isso? Falei agora todos. E o apóstolo. Como que eu sei cada um? O evangelista é o seguinte, ele está sempre para fora, para fora. O que ele está fazendo? Procura o evangelista, ele foi lá na praça cuidar de alguém. Procura o pastor, ele está sempre preocupado, se está todo mundo bem. Você está bem? Por quê? Será que essa irmã faltou? Ela está doente? O mestre, ele sempre quer te dar uma aula. Você senta com ele, ele quer te ensinar tudo. Vamos lá. O profeta não é só quem libera a palavra profética, que fala de futuro. É quem exorta. Exortar é corrigir, não só exortar, é animar. De acordo com a Bíblia. Exortar é quando diga a você, bora que você dá conta. Levanta, vai, sacode o pó. Tá? Então o profeta, ele tem visão de futuro, ele tem visão da palavra de Deus e ele tem essa capacidade de exortar, de animar, de impulsionar. E o apóstolo está sempre pensando em coisas grandes. O apóstolo sempre está vendo grande. O apóstolo está reunindo os 4 ministérios e ajudando eles a pensar junto. Então 5 na Bíblia é um número muito profético. Toda vez que Deus fala de 5 na Bíblia, ele está falando da unidade. De uma visão grande, multiplicada, onde cada um exerce uma frente diferente e juntos eles fazem algo grande juntos. Todo mundo entendeu até aqui? Estamos juntos? Então até aqui eu expliquei a dupla honra, eu expliquei o tempo que isso aconteceu, eu expliquei que Elias e Eliseu andou nesse ministério, que Isaías 61 fala de dupla honra, mas que ela é o quê? Uma bênção para quem foi envergonhado, humilhado, quem passou por dores, e que a reconstrução é mais difícil que a construção, beleza? Estamos todos na mesma página? Quem está calado é o quê? É sono porque não entendeu? Estamos juntos? Amém, glória a Deus. É isso aí, que se não entender, pode levantar a mão, a gente tá junto. Isso daqui não tem protocolo, a gente é uma família, tá? Aí a gente vai passar a garrafinha da fala, cada um levanta. Brincadeira. Isso é meio infantil, né? Mas é uma didática que funciona com crianças pequenas. Gente, Ageu 2, 4 a 9 diz o seguinte: no entanto, tenham coragem. Coragem, Zorobabel. Coragem, Josué. Josué tinha visão espiritual. Zorobabel tinha visão estrutural. Coragem, toda a gente desse país. Que país? Que eles não tinham país ainda. Lembra que eles são repatriados? Eles ainda não tinham nação. Eles ainda não tinham terra. Mas Deus já chamava eles por aquilo que eles seriam. Trabalhem todos. Isso é, não tem lugar... Posso dizer um nome chulo? Para vagabundo no projeto de Deus. Pastora, Deus não é socialista nem comunista. Você pode me garantir isso? Posso. Provérbios diz que aquele que não trabalha é melhor que não coma. Onde mais você me garante isso? Atos, eles tinham tudo em comum. Tinham. O tudo em comum deles era quem tinha mais dividia com quem tinha menos. E não quem tinha menos e trabalhava sustentava um cansadão que não está fazendo nada e que já era próspero. Você quer mais? Não vamos entrar nisso não, né? Que a gente já vai entrar em comunismo, socialismo. Vamos embora. Trabalhem todos. Pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Minha gente, com Deus é maioria. 2, 3, 4, com Deus é covardia. Porque não tem mais jeito. Se com Deus é maioria, imagina a gente tudo reunido e o Senhor dizendo para mim e para vocês: estou com vocês. Eu não preciso de mais nada. Imagina quando um casal ora juntos por alguma coisa. Meu Deus, eles estão entrando ali em comum acordo. É por isso que o inimigo trabalha tanto para dividir. Ele entra na igreja, ele quer criar problema entre os irmãos. Ai, não, mas a irmã não olhou para mim, o irmão é míope.
A irmã hoje me viu, saiu correndo. Tava com desarranjo, foi pro banheiro. Ai, essa criança não falou direito comigo. Oh, meu Deus, é uma criança, tá em processo educativo. E tu que é adulto, é mimizento. Ai, não acredito. O pastor não me citou. Mas rapaz, tá querendo medalha. Porque o que a mão direita faz é melhor que a esquerda não veja. Ui. Quer mais? Psh, psh. Tramontina. A Bíblia é tramontina para mim e para você. Ai, eu tô tão cansadinho hoje. Eu trabalhei tanto. Preguiçoso, vai ter com a formiga. Quem é cansado, cada dia fica mais cansado. Mas quem dá aquilo que não tem, vê multiplicar, é o que diz a palavra. Ai, eu tô com tanto medo. Coragem. Coragem. A palavra de Deus é um lugar seguro. Então, o inimigo, ele tenta o tempo inteiro trabalhar nisso. Ele quer dividir pessoas, ele quer dividir relacionamentos. Ele quer criar confusão onde não tem. Porque se ele interromper a unidade, ele interrompe as coisas maiores que Deus quer fazer. Uma casa dividida, diz a Bíblia, subsistirá? Vocês podem perceber, minha gente, que eu não estou usando nenhuma ideia minha. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, quando eu falo na Bíblia, na palavra, na Bíblia, na palavra. Se eu lesse um versículo atrás do outro aqui, já seria a melhor pregação da sua vida. Porque a Bíblia já se conecta, ela já fala tudo que a gente precisa saber. A Bíblia é um lugar seguro. Então, se ele conseguir atacar você na unidade, ele já interrompeu o resto do processo. Se ele usar a tua boca para maldizer alguém, ele já interrompeu parte do processo. Se você for do tipo, não sei se você aprendeu isso, mas quando eu era pequena, minha avó me ensinou um negócio. Que é assim, quando você aponta um dedo para alguém, é 1 para a pessoa, 3 para você. A Bíblia diz isso. Aquele que julgar o próximo, a si mesmo julgou. E 1 para Deus. A Bíblia fala que aquele que maltrata o seu irmão está desonrando o próprio Deus que o criou. A Bíblia foi escrita há mais de 2024 anos atrás, mas ainda assim ela é atual. Então veja só, que interessante. Se você sentir que algum relacionamento está muito conflituoso, não desista não, ore mais. Não chame ele de tóxico, jejue mais. Não diga, essa pessoa é complicada, pergunte-se onde que eu estou sendo difícil. Quando você perceber dentro de você algo dizer, ai, você faz assim, glória a Deus. Aleluia. Firme, criatura. Quando você sentir que a mão lengou, você levanta. Entendeu? Você sentiu que deu uma, ai, eu não estou me sentindo. Aí você fala, não. Eu não vivo do que sinto, mas vivo do que creio. Não vivo do que vejo. Aí você, põe na linha. De vez em quando você precisa se pôr em ordem. Bora, junta os cacos aí. Que se você começar a se permitir o pecado deixa de ser como é que eu posso dizer? Um incidente e ele vira um hábito. O pecado se espalha, minha gente. Você começa num dia a reclamar, no outro você já está xingando. É que nem educação de criança. Você não pode dar mole um dia. Você já tentou. Quem tem filho pequeno, que já criou seus filhos, já percebeu isso? Você pensa assim, hoje eu vou dar uma relevada. Hoje eu vou educar menos. No outro dia a criança está mais educada o dobro. O dobro. Você fala assim, hoje eu vou deixar para lá. E a criança dá uma resposta, né? Troncha. Aqui usa troncho, né? Ah, tá. Todo mundo sabe que é troncho aqui, né? Às vezes eu achava que você era do Nordeste. Aí você deixa meio troncho. A criança dá uma resposta atravessada. Aí você deixa. Aí dá mais uma, depois você deixa. Quando chegou amanhã, já tá... É o que eu quero. Aí você, opa... Essa casa tem governo. Primeiro é o de Jesus, depois é do papai e da mamãe. Por quê? Porque você não pode dar mole. E por que você se dá mole? E se deseduca espiritualmente. Desperta, tu que dormes. É o que diz a palavra. Vamos lá. Conforme a aliança que fiz com o meu povo quando tirei do Egito, o meu espírito está com vocês. Portanto, não fiquem com medo. Pois é isto que eu, o Senhor Todo-Poderoso, veja só, o tempo inteiro está dizendo, coragem, não tenha medo, eu estou com vocês. Ele está lembrando a você que ele é o quê? Todo
poderoso. Ele está dizendo assim, olha, faça isso que a gente vai ver no que vai dar. Ele está dizendo, faça isso. Confie em mim, porque eu tenho poder. Eu tenho a capacidade de cuidar. Eu tenho a capacidade de resolver. Eu tenho a capacidade de fortalecer. Daqui a pouco farei com que tremam o céu e a terra, o mar e a terra firme. Vou fazer com que tremam nações, e suas riquezas serão trazidas para o meu templo em Jerusalém. Sabe o que Deus está dizendo ao povo? Trabalha, faz a tua parte, que provisão é comigo. E assim encherei o meu templo de beleza. Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. O meu dinheiro e o seu é real. O dinheiro nos Estados Unidos é dólar, né? Inglaterra, libra. A Europa é euro. A maior parte dela é o euro. Shekels em Israel. Então nós temos moedas. Deus tem ouro e prata. Sabe o que ouro e prata significa? Significa ampla provisão. O ouro e prata não é só o que você tem em mãos, mas é aquilo que você deixa de perder. É a saúde garantida que deixa de perder. É você ter ainda poder abençoar alguém. É prosperidade. O sinal de Deus é prosperidade. Eu gostei muito do que o Natanael falou, que na quinta-feira. Ele disse, olha, a gente aprendeu que pobreza é ser espiritual. Mas para o judeu, riqueza é ser espiritual. Porque significa que a pessoa chegou até ali, não se desvirtuou, não perdeu o coração. Vê que massa. Vê que princípio correto. Vê como a nossa mente, ela tem sido cauterizada para entender a Bíblia. E a gente tem se apegado a vãs tradições. A padrões de pensamentos humanos, não é verdade? Então o novo templo será ainda mais belo que o primeiro. O que eu estou falando aqui? E a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. É esse versículo aqui. Então a glória da segunda casa será maior do que a da... O que Deus está falando aqui de novo? De dupla honra. Mais uma vez ele está dizendo, o que eu vou fazer novo é maior do que o que eu tinha feito antigo. Mas você vai ter que reconstruir e não começar do zero. Vocês estão comigo? E ali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Vê só, esse povo saiu daí em guerra. Então tudo que alguém que sai da guerra quer é o quê? Paz. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Vamos lá. Acompanhe aqui comigo. Todas as vezes que Deus quer fazer algo maior em nossas vidas, Ele começa pegando lugares de escombro, iniciando reconstruções. Pensa comigo, você tem lugares de escombro na sua vida? Talvez a sua mente é um lugar de escombro. Você lutou muitas batalhas para manter a sua mente equilibrada. Talvez as suas emoções são lugares de escombro na sua vida. Talvez as suas finanças, talvez você já quebrou tantas vezes em lugares diferentes. Talvez os seus relacionamentos são lugares de escombro. Talvez o seu chamado é um lugar de escombro. Você não se sente mais apto a servir a Deus, a fazer nada para Deus. Talvez o seu coração hoje é um lugar de escombro. Você não consegue mais ter sensibilidade para amar ou para receber amor. Quantas pessoas se fecharam numa armadura enorme, porque tem medo de ser ferido. E como não entra a ferida, mas também não entra mais o amor. Não entra mais a graça, não entra mais o perdão. Talvez o seu último luto é o seu lugar de escombro hoje. E aí você olha para tudo isso e você imagina que Deus não pode fazer nada a partir de lugares destruídos. E a palavra o tempo inteiro diz que Deus faz coisas maiores e melhores de lugares sem esperança aos meus olhos e aos seus. Talvez a sua história como um todo, você diga, cara, minha infância é um lugar de escombro. Como que eu vou poder ser pai e mãe se eu venho de escombros? Talvez a sua saúde física é um escombro nessa manhã. Mas Deus está dizendo a você, coragem. Sabe por quê? Porque toda mudança, ela exige coragem. A coragem, ela é uma medida que a gente só encontra quando descobrimos quanta fé nós temos em Deus. Só é corajoso quem depende dEle. Coragem é sentir medo e ainda assim subir no cavalo. Coragem é ter medo e ainda assim ir naquele lugar difícil e remexer.
Coragem é ainda que eu pereça, como disse a Esté, se perecer, pereci, mas que seja feita a vontade do Senhor. Esté perece. O que Deus faz com o coração de Esté? Leva ela para um lugar ainda maior. E ela resgata todo um povo. Porque normalmente os lugares de escombro nas nossas vidas são lugares onde Deus tem uma salvação não só individual para mim e para você, mas Ele tem uma resposta para todas as pessoas à nossa volta entenderem aquilo que Ele pode fazer. Então talvez você olhe para a sua estrutura hoje e diga: Deus, está muito difícil. Mas é que Deus vai fazer disso algo além da sua capacidade de fazer sozinho. Sabe? Nós não podemos ser pessoas tão sensíveis que Deus não possa nos exortar. Sabe o que é exortar? Olhar para vocês assim: bora, coragem. Não tenha medo. A gente, ele mandou eu não ter medo, mas eu quero ter medo. Vamos, você não cabe nesse lugar. Cara, Deus está olhando para você e está dizendo coisas que você não acredita a respeito de si mesmo. Mas você está com muito medo e você está ofendido. Porque Deus está tirando você do seu lugar confortável. Porque a gente, como humanos, a gente é muito adaptável. E nós preferimos a dor conhecida do que o avanço e a cura desconhecida. Porque cura é um processo que nos rasga. É confortável você se expor para alguém? É horrível. A vergonha de dizer que pecou, que errou, né? De olha, me perdoa, eu pensei mal de você. A gente prefere dizer: não, eu pensei mal de você porque você. Só que pessoas cheias de justificativas são pessoas vazias de propósito. O propósito nasce no lugar que a minha desculpa saiu e a minha responsabilidade entrou. O propósito não vai nascer de um lugar de autopreservação. O propósito vai nascer desse lugar onde eu digo: eis-me aqui, Senhor. Eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. É quando você deixa de fazer coisas para si próprio e começa a fazer coisas que combinam com o que Deus para você. É quando você começa a queimar as carroças, os carros, a destruir as pontes do lugar antigo. Porque a gente é acostumado a viver com a falsa sensação de conforto. Onde parece que está tudo bem. Foi o que aconteceu na pandemia. Quando a galera voltou para dentro de casa, começou a pipocar bomba. Começou a pipocar divórcio, briga. Por quê? Porque as pessoas saíam de 8 horas da manhã e diziam: beijo, tchau. Passavam dias nos seus trabalhos, os dias das suas responsabilidades. Voltavam para casa no final da noite. Tinham um relacionamento protocolar. Iam dormir e acordavam e a história se repetia. A pandemia não foi um ambiente de só perdas e lutos. A pandemia foi um ambiente onde entrou em luto também a nossa antiga maneira de viver. E expôs as nossas fragilidades. Era gato, cachorro, menino, criança, todo mundo dentro de uma casa. Era a rotina nos chamando de ir para dentro de novo. Nos chamando para o isolamento, nos chamando para a montanha, nos chamando para ver gente vulnerável precisando da gente, porque estava faltando tudo. O isolamento tirou o melhor e o pior de cada pessoa. Colocou numa bandeja e disse: agora lide com isso. A pandemia nos expôs para nós mesmos. Então, quando Deus começa a falar de reconstrução, Ele está falando dessa exposição, dessa vulnerabilidade. Deus está tirando de mim, de você, sensibilidades que não são dele. Deus nos deu uma sensibilidade para sentir a dor do outro, para nos alegrar com o outro, para ver a necessidade do outro. Mas Deus não nos deu uma sensibilidade onde nós somos uma ferida aberta, que qualquer coisa que toca dói. Você já viu alguém com a ferida aberta? Uma queimadura? O que acontece quando você tem uma queimadura e alguém toca? Ai! Ele não fez você para algo ser dito e você dizer: foi comigo, não foi? Eu acho que foi para mim. Nossa, você nem me chamou. Nossa, você gosta de mim? Nossa,
Eu só vou se o meu nome estiver na placa. Nossa, eu só me envolvo com algo que eu tenho algum mérito, eu tenho algum ganho pessoal. Então você vai deixar de fazer as coisas que realmente têm sentido na vida, se for assim. Porque Deus nos dá filhos que não são nossos, são dele. Para a gente preparar e entregar para ele. Porque a Bíblia fala que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Muitos é todos. Significa que tem alguns que ainda vão permanecer com o coração queimando. Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar. Pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Por quê? Porque ainda existem pessoas que fazem coisas uns pelos outros sem esperar nada em troca. Porque o amor de muitos se esfriou, mas não de todos. E eu quero estar contado nesse pequeno grupo que disse: eu não vou perder o coração, porque o mundo tem olhado para o seu próprio umbigo. Só que pessoas que olham para o seu próprio umbigo, elas vivem sofrendo acidentes no percurso. Para pensar. Talvez você entenda isso no mundo natural e não entenda no espiritual. Imagina uma pessoa que anda assim, ó, olhando para suas próprias necessidades, olhando para os seus próprios anseios, para os seus próprios desejos. Uma hora ela vai bater, uma hora ela vai ter choques, uma hora ela vai descobrir que a vida dela é vazia de significado e sentido, uma hora ela vai entrar em colapso, uma hora ela vai entrar em crise, porque você foi feito para as coisas do alto. Eleva os meus olhos para o monte. É de onde virá o meu socorro? Do Senhor que fez os céus e a terra. Você é socorro para alguém, mas o teu socorro vem do Senhor. Então nós somos chamados para olhar além, para ter uma visão de longo prazo. E o Senhor está dizendo para você e para mim: bora, trabalhe, reconstrua, olhe para o alto, porque eu sou o teu lugar seguro. Queime as pontes com o passado, porque você só precisa de uma coisa, você só precisa me ter. Eu sou o teu garantidor. Um dia nós recebemos uma palavra que Deus iria, através da Farol, reconstruir Jerusalém em Campinas. Jerusalém não é um lugar físico só. Não é só uma viagem que a gente faz para conhecer Israel. Jerusalém é um estilo de vida. Jerusalém é um lugar onde tem adoração. Jerusalém é um lugar espiritual, onde a glória é de Deus. Jerusalém é um lugar onde nós pensamos que foi lá que Jesus se entregou, morreu e ressuscitou. Jerusalém é uma cultura que celebra os céus. Então a gente fala isso de maneira abstrata, figurada. Mas reconstruir Jerusalém em Campinas, gente, requer compromisso com a maneira de Deus e não com a minha cultura local. Quando eu estou falando de reconstruir a visão de Deus, quando eu estou falando da minha família ser uma Jerusalém na minha casa, ter um padrão dos céus, eu estou falando que eu vou ter que deixar muito da minha cultura no meio do caminho. Eu estou falando que eu vou ter que deixar muito do meu jeito. Ah, não. Se atrasa 10 minutos eu me ofendo. Ah, não, comigo é assim. Ou todo mundo fala alto e cada um fala o que pensa ou não funciona. Aí pobre do tímido, não se encaixa, né? Não, comigo é assim. Você já viu o que acontece com muitas pessoas que têm seus próprios é assim, suas maneiras? Elas não conseguem conviver. Porque todo mundo está tão apegado à sua cultura que elas não conseguem construir uma nova cultura juntos. Quando nós falamos sobre desrespeitar a minha cultura, nós estamos falando, talvez eu aprendi, que eu tenho que me proteger, e Deus está me ensinando que eu tenho que me deixar usar por Ele, que a minha história não é minha, é Ele construindo algo em mim, que as minhas posses, que os meus filhos, que a minha casa são para Ele, são dEle. Eu não posso tratar de qualquer maneira, eu não posso falar com as pessoas de qualquer jeito, porque elas são dEle. Não é a minha cultura, é qual é a cultura de Deus, porque eu quero respeitar a tua. Tem dia que a cultura de Deus vai ser a gente começa e termina no horário. Tem dia que a cultura de Deus vai nos levar a batizar de modo imprevisto. Tem dia que a cultura de Deus vai abraçar alguém que acabou de entrar da rua. Tem dia que a cultura de Deus vai parar e olhar para uma criança para ela saber o valor que ela tem. Tem dia que a cultura de Deus significa sair do meu comodismo e cuidar de 2 crianças que vão vir e ser adotadas. Tem dia que a cultura de Deus significa que o culto acabou às 3 da tarde, a gente estava tudo chorando, babando e remelando no chão. Se eu respeitar a minha cultura, talvez eu vou perder a maior parte das coisas que Deus quer fazer na minha vida.
Me ofendeu, eu revido. É lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. A palavra fala, se alguém te feriu, vai por ele 1 milha a mais. Porque todo lugar que tem humilhação, não é que você procura humilhação, não é que ela existe. E você no meio da humilhação, você se submete a Deus. Ele fala, em lugar da vergonha que você sofreu, dupla honra. Eu prefiro sair humilhada diante dos homens e honrada diante de Deus, do que meter a mão e dizer, é assim, é comigo também, eu vou rodar a baiana e eu vou perder a graça e o favor do Senhor. De que adianta? É melhor não ter razão e ter paz do que ter razão e perder tudo no meio do caminho. Porque a minha razão é fazer a vontade do meu Pai. Uma pessoa que vive a cultura dos céus, ela consegue ser aquela que pacifica. Uma pessoa que tem a cultura dos céus consegue ser aquela que perdoa. Uma pessoa que tem a cultura do céu consegue ser aquela que se expõe muitas vezes e luta por um frágil e indefeso. Porque a cultura dos céus não se refere só àquilo que eu me abstenho de fazer, mas àquilo que eu me exponho a fazer por amor a Ele. Talvez a gente aprendeu muito tempo só a base do perdão, não é verdade? A base do avançar, a base do se expor. Porque aqui Deus disse o quê? Zorobabel, coragem. Josué, coragem, levem o povo. Ele está dizendo, se exponham e assumam o projeto. Porque isso é sobre Jerusalém ser reconstruída. Isso é sobre o meu templo existir. E sabe, quando o templo ele é fundado, não era só o templo parede, gente. Era o templo no sentido espiritual. Voltar a um lugar de adoração. Sérgio Lopes canta uma canção que fala muito sobre essa realidade. E ele canta isso falando da tristeza do povo. E ele fala, quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. E fala de restituir, né? E te restituirá, e te redimirá. É a mesma palavra que nos Salmos é escrita, dizendo que o povo de Israel, eles vão falar de uma batalha, diz que o povo de Israel se entristeceu tanto de ser feito escravo, que eles penduraram as harpas, que eles penduraram os pandeiros, eles penduraram seus instrumentos de adoração. Sabe o que eles disseram? A gente desiste. A gente não vai mais adorar. A gente vai só esperar, porque a gente está no limite, a gente está cansado, a gente está humilhado. A gente está exposto. Estão falando que o nosso Deus é fraco, que a gente não foi salvo. Mas sabe, a dor do crente dura por um tempo. Mas a restauração que o Senhor faz dura para sempre. Então quando Zorobabel e Josué estão levando o povo de volta para reconstruir Jerusalém e o templo, eles não estão só reconstruindo um lugar físico. Eles estão reconstruindo a cultura de adoração. Yahvé, Rafa. Ele está dizendo ao povo, alegre-se, adore, porque Jerusalém está sendo reconstruída. E Jerusalém não é reconstruída, minha gente, só com intenção. Jerusalém é reconstruída com suor, com lágrimas, com adoração, com sacrifício, com amor genuíno. Jerusalém é reconstruída com mangas arregaçadas. Eu não me pouparei, Senhor. Davi passou por um processo na Bíblia muito parecido. Ele disse, Senhor, eu não me pouparei. E ele reproduziu o que Ageu falou. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que a tua casa esteja estabelecida. E eu estou falando isso para você, não tem nada a ver com a gente aqui a nível de reforma, tá? É muito mais profundo que isso. A nível de reforma, o Deus que fez vai continuar fazendo. O Deus que proveu vai continuar provendo. Eu tenho tanta confiança, porque essa igreja não é minha, não é sua. Ela é do Senhor. Mas eu estou falando com você algo muito mais profundo. Eu estou convidando o teu ventre espiritual a sentir aquilo que vai no coração do Pai. Eu estou te dizendo sobre um Deus que quer reconstruir em mim e você um padrão de vida, que é o padrão dos céus. A gente tem se contentado com um padrão muito limite. E a nossa desculpa é medo.
A nossa desculpa é falta de fé. A nossa desculpa é para o outro, não para mim. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você hoje, coragem. Porque no final de agosto Ele deu essa palavra para o povo. Para eles começarem setembro de uma maneira diferente. Não vou nem entrar no nome dos meses judaicos. Mas Ele está dizendo o mesmo para mim e para você hoje. Mude o seu padrão de vida. Traga Jerusalém para dentro da sua casa. Traga um lugar de adoração para o seu trabalho. Traga um lugar de glória para as ruas. Traga um lugar de glória para a profissão que você exerce. Traga um lugar de glória para o seu casamento. Para a maneira como você cria filhos. Para a maneira como você se relaciona com os parentes. Traga um lugar de glória, porque eu sou contigo. Ele não nos deixa sozinhos. Quando Deus nos dá uma palavra e quando Deus nos dá uma promessa, Ele nunca diz pra gente, ó, toma aí, é contigo. Ele diz, faz, porque eu sou contigo. Mas eu deixo Deus mexer comigo? Eu deixo Deus me tirar do meu conforto, muitas vezes emocional? Ou será que eu prefiro mais meia hora de sono do que meia hora para começar o meu dia orando pela minha casa? E depois eu digo, ai, é tantas coisas. Não, é só uma coisa. Você não colocou a prioridade. Você não colocou a coisa certa no lugar certo. Ai, eu quero tanto casar certo. Então para de falar com 10 contatinhos, meu amor. Porque todo mundo fica confuso desse jeito. Ninguém vai ter tudo. Aí um tu vai achar legal que é gentil. No outro tu vai achar legal que é trabalhador. No outro tu vai achar legal que é cheiroso. Aí, meu amor, não vai dar. Você não está montando uma lista de exclusão. Você está orando para ter uma revelação. E revelação a gente não tem conversando. Revelação a gente tem orando, adorando e decidindo com base nos céus. Ah, eu não sei para onde eu vou, qual é o próximo passo. Tu já orou hoje sobre isso? Tu já colocou nas mãos do Senhor? Ou tu está pedindo a opinião de todo mundo? Tu não sabe qual é a opinião do céu. Porque tu sabe o que A, B, C pensa. Mas tu ainda não perguntou o que o Senhor pensa disso. São pequenas coisas que acabam influenciando as grandes coisas da nossa história. Mas nós estamos confortáveis demais. Nós estamos arrumados demais. Nós não estamos prontos para a guerra. Porque nós ainda sequer queremos desconstruir a imagem que nós construímos de como deveria ser. Do quão arrumado eu devo parecer. Do quão bonito tem que ficar. Do quão confortável tem que ser. Eu tenho que estar com roupa de batalha, pronto para a guerra. Porque Ele disse para mim, coragem, eu vou reconstruir. E aí, a gente vai ficando nesse lugar. O povo aqui estava recebendo uma resposta de Deus, porque no capítulo anterior, eles tinham se derramado diante do Pai. Senhor, o que eu farei? Senhor, o que você tem a respeito disso? Pai, o que eu devo fazer? O que eu devo ser? Como eu devo agir? Senhor, de onde virá a provisão? E o Senhor estava dizendo a eles, ei, eu sou o dono do ouro e da prata. Senhor, eu tenho medo dos inimigos. Coragem, não tema. Eu sou contigo, não te apavore, eu sou o teu Deus. Mas para isso Deus vai mexer na gente. Deus vai tirar você de lugares difíceis. O Senhor é um Deus de livramento. Mas você deixa Ele te livrar ou você quer que Ele faça do seu jeito? A sua cultura é tão preciosa assim, para que Ele não possa estabelecer a cultura dos céus? Precisa tanto ser da tua maneira? Precisa tanto tudo tão perfeito? A gente tem sido uma geração que tem construído ideais de perfeição. E depois a gente se pergunta, Deus, por que você não está fazendo do meu jeito? Porque Deus já tem um jeito melhor. É o meu. Porque eu sei exatamente do que você precisa. Parou para pensar que desde a última vez que você disse que ia morrer no meio de um processo, você chegou até aqui? Pastor Jonatas mandou vocês subirem, foi? Foi, né? Ah, tá. Olha, amor, porque agora não tem mais a escadinha da farolzinha aqui. Antes ele olhava para mim assim, quando estava chegando a hora, ele sentava na escadinha da farolzinha. Eu já dizia, lá veio ele. Para me avisar que está dando a hora. Aí pronto, ele agora mandou subir o louvor. Subiu todo mundo junto. Foi o Alan, tinha que ser. É isso que dá ser 2 orarem juntos. Mas isso é muito interessante, gente, é muito precioso. Eu também estou caminhando para o final, por isso que eu fiz essa pausa. Mas aquele povo tinha entregado ao Senhor, sabe? É necessário chorar diante de Deus as dores, para que a gente possa ser animado para Ele, por Ele. Porque se Ele não nos animar, nós vamos amargar tudo à nossa volta. Você já viu pessoas amargas? Tudo é difícil. Tudo é contra elas. Você falou, nossa, eu gosto tanto de maçã. A pessoa, o que você tem contra a pera? Você não, eu só disse que gosto de maçã. Coitada das ameixas.
Você viu como o céu está lindo hoje? Nossa. Você, fala do céu e não fala nada da grama. Não adianta o que você falar, você vai ofender de alguma maneira. O que você falar, a pessoa vai achar que é contra ela, vai se sentir atingida, atacado. Às vezes você está ensinando um princípio para todo mundo. É verdade, de fato, gente. Nós vamos ofender quem está adulterando, porque nós vamos pregar fidelidade. Às vezes a gente vai ofender a fofoca porque a gente está pregando lealdade. Às vezes você vai ofender o ambiente porque você disse: eu não me corrompo, eu não me misturo com isso. Eu não tenho tempo, meu amor. Eu estou dobrando as mangas porque eu estou reconstruindo Jerusalém, Campinas. Ai, mas você... não vai dar, meu amor, porque hoje eu estou reconstruindo Jerusalém lá em casa. Hoje eu estou orando, hoje eu estou adorando, porque eu estou reconstruindo Jerusalém lá em casa. Por que você está tão calado? Porque eu estou reconstruindo Jerusalém por meio do louvor. Meu Deus, você não teve tempo para tomar um cafezinho com o dedo erguido essa semana? Não deu, amor. Eu estava na rua reconstruindo Jerusalém para aqueles que não têm onde morar. Nossa, você não quer mais fazer parte da nossa mesa, da nossa rede de contatos? Não deu. Eu estava de joelhos diante do Senhor, reconstruindo Jerusalém dentro do meu coração. Nossa, tudo você vai combinar com seu marido, com sua esposa. Meu amor, eu estou reconstruindo Jerusalém lá em casa. Nossa, tudo que eu falo, você tem uma palavra bíblica. Meu amor, porque eu estou intensa com o manual que me ensina a reconstruir Jerusalém na minha vida. O que está acontecendo? Coragem, Zorobabel. O que está acontecendo? Coragem, Josué. Deixa eu tocar na tua ferida para remover ela. Para de ter medo que eu te exponha. Para de ter medo de que eu mexa em lugares confortáveis da tua cultura. Para. Deus sabe o que da tua cultura precisa permanecer. Eu nunca acho aqui em Campinas a mandioca, macaxeira, igual a de Recife. Que ela fica mais molinha. É diferente. Mas Deus, Ele se importa com tudo. Eu tenho uma irmã, uma amiga, que desde que ela descobriu uma macaxeira igual a de Recife, toda vez que ela compra para ela compra para mim. Eu tô com a macaxeira de Recife lá em casa. Porque domingo passado, eu nem consegui ver ele dar um abraço no final do culto, falando com muita gente. Mas quando eu cheguei no carro, a bolsinha térmica estava lá. Com a única macaxeira que fica igual a de Recife. Sabe por quê? Porque tem coisas da tua cultura, isso é só uma figura. Mas tem coisas da tua cultura que Deus implantou, porque foi Ele que implantou em você. E Ele nunca vai deixar faltar aquilo que é necessário para o cumprimento do propósito dEle. Libera o teu coração, porque às vezes tem coisas aí que Ele colocou, que é a cultura dos céus, que é a tua macaxeirinha que tu ama. E você está dizendo: ai Senhor, que medo que você mexa nisso. Ele só quer tirar os entulhos de cima, porque reconstrução significa pegar tijolos antigos e dizer: esse não serve. Esse serve. Perdão, crianças, Titi ama vocês. E a reconstrução, ela faz isso com a gente. É um bando de escombro. Bora lá, leguinho profético, me ajuda. É um bando de escombro. Só que Deus não quer te dar uma medida comum. Ele quer te dar dupla honra, não quer? É dupla honra, não é? Aí Ele permitiu que algumas situações da tua vida fizessem isso com você. Aí você diz: meu Deus, eu vou começar do zero. Não, você vai começar das peças que Ele já te deu. E você vai pegar elas e transformar algo bagunçado em algo lindo. Ele vai coordenar as cores. Ele vai equilibrar o processo. Ele vai dar um firme fundamento pelo qual você vai viver. E Ele vai reestruturar para o novo tempo. Porque agora não é mais aquela medida louca que você vivia suado, cansado, desesperado. Agora é a medida dEle que diz a você: em lugar da vergonha que você sofreu, você exultará em dupla honra. E Ele adiciona coisas novas, e Ele coloca novas cores, e Ele melhora o propósito.
E Ele te dá um lugar seguro para desenvolver. E Ele te dá novos instrumentos para você ir mais longe. Sim, coragem, Zorobabel! Coragem, Josué! Porque eu estou contigo todos os dias da sua vida.